Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento da Federação Nacional dos Médicos, organizado pelo Sindicato dos Médicos da Zona Centro. Mais um fórum que nós organizamos regularmente em prol daquilo que nós acreditamos e que defendemos estatutariamente, que é o Serviço Nacional de Saúde, e trazemos temas que achamos serem de interesse, atuais e que vale a pena debater desta área que nos preocupa como médicos, como sindicalistas, como defensores do serviço público. Hoje vamos falar de precariedade e regularização do trabalho médico. É um tema que está muito em cima da mesa. Não é um tema que se possa dizer que tenha início recente, mas que, mediante desenvolvimentos recentes legislativos, de decisórios políticos e outros, é muito interessante que possamos trazer para a mesa e discutir o porquê o porquê a importância da precariedade no trabalho médico. E eu começaria por dizer que não deixa de ser interessante como médicos, não havendo, digamos, falta de oferta de trabalho não precário, o porquê de ser um problema, a precariedade no trabalho médico. Eu acho que isto é algo que temos que perceber hoje, porque acaba por ser uma problemática por falta de alternativa em muitas outras áreas do trabalho, e aqui não, há quase que há uma orientação, há decisões políticas que levam a que seja preferível para alguns médicos essa precariedade, esse regime de trabalho que lhes dá muito menos proteção, e é preciso perceber que déficits é que possam estar a haver naquilo que são as ofertas de trabalho regular, de trabalho com proteção, para que os médicos sejam levados a este trabalho que não está a diminuir, pelo contrário. Os números dizem que estão a aumentar, e as decisões políticas não estão a ser de molde a que isto diminua, e não é interessante o trabalho precário, seja em que circunstância for. Hoje vamos ter um fórum com mesas muito interessantes. Vamos ter de início a doutora Vitória Martins e o doutor Miguel Monteiro, que nos vão falar sobre o pacote laboral, um assunto que não podia estar mais em cima não podemos estar mais em cima do acontecimento, e é muito interessante quais é que poderão ser os seus impactos na medicina, no trabalho médico em Portugal. E num segundo momento, a prestação de serviços médicos e a pandemia das empresas de prestação de serviços, e teremos aqui um painel que será apresentado pela Carla daqui a pouco, muito interessante, e portanto vai ser interessante passarmos aqui amanhã. Eu passava a palavra ao nosso caro André, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, que recebemos com muito gosto aqui no centro, e agradecemos a presença para valorizar aqui o nosso fórum. 2 ou 3 palavras, se quiseres. Muito obrigado, Noel. Bom dia a todos. Eu é que tenho prazer em aqui estar. Portanto, é um orgulho ser Presidente da FNAM e poder participar nos eventos dos 3 sindicatos, hoje aqui no Sindicato dos Médicos da Zona Centro, neste fórum que me parece extremamente importante. É um fórum que irá analisar o presente, projetando o caminho para o futuro, ou seja, esta questão da reforma laboral, esta questão da prestação de serviços, as consequências que já tem no presente, mas que terá, evidentemente, no futuro, são motivos mais do que suficientes, para além da amizade que me une a vocês, para estar aqui convosco. Portanto, não é só uma questão institucional, é de facto uma questão de amizade e de interesse científico nos temas que hoje nos propomos aqui a trabalhar. Dúvidas houvesse, a mesa número 1 vai-nos apontar certamente porque é que a FNAM aderiu à greve do dia 3 de junho, e, portanto, a explicação, não é, do quão lesiva pode ser esta reforma laboral, não só para todos os trabalhadores, mas em particular também aqui para os médicos. E a mesa número 2 também aqui com as consequências de basear ou sustentar um serviço de saúde num modelo de prestação de serviços, não é? Não só para a arquitetura do próprio serviço em si, mas também para o profissional médico, para o trabalhador médico. Se há alguns anos nós associar a palavra precariedade a médicos não faria sentido, e em boa verdade muitos de nós talvez ainda não façamos facilmente esta associação, a verdade é que atualmente esta é uma associação que existe, e portanto esta mesa número 2 também será muito importante para elucidar os colegas e para nos trazer à terra. De facto, a nossa profissão, infelizmente, também pode já ser uma profissão precária. Portanto,
Os sindicatos médicos da Zona Centro está de parabéns pela escolha destes temas, destas duas mesas, e agradeço a todos os que estão a assistir também a mais um fórum da FNAM e desejar a todos uma boa manhã de trabalho. Muito obrigado. Nós fomos convidados para esta mesa, eu e aqui o Dr. Miguel, e refletir sobre esta questão que está muito atual, no fundo. Foi coincidência, mas está de facto atual. Há, inclusive, uma greve geral convocada com base na contestação ao novo pacote laboral. E, de facto, este novo pacote laboral, apesar de não ser uma alteração direta no Serviço Nacional de Saúde e na saúde, não é? Ao rever o Código do Trabalho e considerando que a maior parte dos médicos que está no Serviço Nacional de Saúde estão com contratos individuais de trabalho, isto vai, sem dúvida, ter um impacto, mesmo que seja indireto, no Serviço Nacional de Saúde. O foco deste pacote laboral está muito em flexibilidade e produtividade e o Governo apresenta-nos as medidas como positivas nestas questões. Mas vamos analisá-las uma a uma e ver que riscos é que isto traz, nomeadamente para a precariedade na medicina, que como o Noel e o André já muito bem focaram, já existe. Houve, inclusive, uma vez num congresso, alguém da área social, que agora não me recordo o nome, que falou em precários, que havia muitos médicos em precários. Isto é, que são empresários por conta própria, mas trabalham em condições precárias, de facto. E, portanto, isto já existe na medicina. E será que isto vai agravar com estas medidas? Os principais eixos, de facto, aqui no pacote laboral dizem respeito à organização de horários, flexibilidade, segundo o Governo, mas há aqui riscos associados, dizem respeito a contratos e vínculos e a mobilidade laboral também. E, portanto, nós vamos então analisar cada um dos temas e vou aqui contar com o nosso advogado, Dr. Miguel Monteiro, para também nos dar a visão jurídica desta situação e eu darei mais a visão do ponto de vista do sindical, não é? E pedia depois, vai haver aqui momentos em que vou pedir, por favor, à Assembleia também para intervir e colocar questões para que a discussão seja mais frutífera. E, portanto, em termos, vou um a um, em termos de contratos, de facto este pacote laboral foca-se muito na flexibilidade dos contratos a termo, não é? Falam na possibilidade de contratar jovens e desempregados de longa duração a termo e, de facto, neste aumento da duração destes contratos a termo. E eu estou a frisar aqui a termo porque, de facto, é essa a questão e o basilis da questão. E isto vai afetar os médicos e a precariedade médica, na tua opinião? Em primeiro lugar, destacar que é um prazer estar aqui como palestrante nesta iniciativa organizada pelo Sindicato dos Médicos Científicos da FNAM e, de facto, destacar que faz todo o sentido termos este debate e, não obstante a generalidade destas medidas, como sabemos, não impactar diretamente com a carreira médica, ela impacta sempre indiretamente porque os médicos não trabalham numa redoma, trabalham em equipas com outros grupos profissionais, muito mais desfavorecidos ou muito mais precarizados do que a classe médica e, portanto, se não afetam diretamente porque o sistema de recrutamento está sedimentado, apesar de todos os seus defeitos, indiretamente é evidente que isto vai sempre desproteger o trabalhador e, portanto, vai constituir sempre uma perda de direitos. Em todo o caso, destacar aqui que, para todos os efeitos, nós estamos a falar de um pacote laboral que tem uma morte anunciada. Okay? Ou seja, o sistema funcionou. Nós tivemos aqui um governo que quis, sem sufragar nas eleições essa proposta de pacote laboral, quis fazer uma mega reforma laboral, alterando mais de 100 artigos do Código do Trabalho e, objetivamente, aquilo que nos é dado a ver é que tudo isto foi, apesar do longo percurso negocial, tudo isto acabou por dar em nada, ou pelo menos é isso que se antevê. Os parceiros sociais recusaram, por unanimidade, as propostas apresentadas
E isso não pode constituir surpresa para ninguém. Porque se nós lermos o preâmbulo da proposta, nós pensamos que o Governo vai aqui fazer uma revolução no mundo das relações laborais e vem-nos dizer, não, nós estamos aqui com 28 pontos percentuais abaixo da produtividade da União Europeia, os nossos salários são quase 30% mais baixos, nós temos que dinamizar o nosso mercado laboral de outra forma para resolver estes problemas, para podermos pagar melhores salários. E, portanto, quando lemos o preâmbulo, pensamos assim, a intenção é fantástica. Quando vamos ver as medidas que nos são apresentadas, nada daquilo bate certo. Nós continuamos a ser, dos países da OCDE, aquele que mais horas de trabalho por semana executa no âmbito dos seus contratos de trabalho, e nós sabemos de antemão que há uma relação direta entre o número de horas e a produtividade. Se nós baixarmos o número de horas de trabalho semanal, a produtividade aumenta automaticamente. Portanto, vemos alguma medida neste código no sentido de dizer, olha, vamos diminuir a semana de trabalho ou o período normal de trabalho diário, em vez de termos 40 horas, vamos tentar reduzir toda a gente para as 35 horas, porque isso, inevitavelmente, vai nos aumentar a produtividade. Lembrem-se que o 1º de maio é celebrado hoje e resulta de conquistas civilizacionais que têm mais de um século. Na altura reclamava-se o 888. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de vida, lazer. Nós continuamos empancados nisto mais de 100 anos depois. Não se vê uma evolução em relação a estas medidas. Nós não trabalhamos só 8 horas, porque não se esqueçam que nós temos que fazer uma deslocação de e para o local de trabalho. E esse tempo é subtraído àquilo que é a nossa vida e o nosso descanso. E, portanto, nós estamos em altura de concursos, agora, de recrutamento, época normal. As preocupações que nos são aqui manifestadas por quem está agora, quem acabou o internato e quer integrar a carreira médica, centram-se muito à volta disto. E nós só temos que fazer as contas de uma maneira. Se eu trabalhar 230, 240 dias por ano, que é o que qualquer médico do SNS trabalha, com 22 dias de férias e 13 feriados, se eu tiver que gastar 1 hora por dia em deslocações de e para o local de trabalho, isso são mais horas do que aquelas que correspondem ao meu direito a férias, num só ano. Ok? Porque se eu gastar 240 horas em deslocações, isto não é nada. 240 horas é quase viver ao lado do hospital ou da unidade de saúde. Ok? Porque a maioria das pessoas gasta mais de meia hora para chegar ao trabalho e para regressar do trabalho a casa. E, portanto, nós não vemos nesta reforma medidas que efetivamente nós possamos enquadrar em políticas que nos digam, olha, nós vamos conseguir aumentar a produtividade ou nós vamos conseguir aumentar a qualificação dos trabalhadores, porque essa qualificação dos trabalhadores é indispensável para nós podermos também aumentar a produtividade. Olha-se para a lei, não se vê nada. Olhamos para a carreira médica. Um médico que hoje em dia queira fazer uma formação complementar vê-se confrontado com um sistema que é totalmente desincentivador dessa mesma maior qualificação profissional. Se eu quiser fazer um mestrado, se eu quiser fazer um doutoramento, tudo aquilo que o empregador me diz é, olha, o teu horário semanal é o mesmo e tu desenrascas. E falando de horários e organização de trabalho, de facto há medidas também neste pacote laboral que dizem respeito a este tema, assim como a férias e subsídio de férias. E, de facto, as medidas que estão contempladas são a reintrodução do banco de horas, que já esteve presente e depois revogado, algo que eu devo sublinhar, o sindicato nunca defendeu em termos de trabalho médico, apesar de haver algumas instituições que implementaram isso com o acordo dos médicos, os problemas que surgiram, e portanto já temos aqui um historial prévio do banco de horas, foram muitos, nomeadamente acumularem tantas horas de trabalho que não conseguem depois repor e também não lhes são pagas. E portanto nós já temos aqui uma história do banco de horas negativa na medicina, não é? Portanto, será que esta reintrodução do banco de horas, mesmo que seja por acordo individual, não vai piorar a condição de trabalho dos médicos e levar a que mais médicos procuram serem precários? Digo eu. Há também alterações ao teletrabalho, mudanças do trabalho suplementar,
volta o pagamento de subsídios em duodécimos voltaria a possibilidade de subsídios em duodécimos neste pacote laboral. Fala-se num aumento de tempo de férias, mas não sabemos exatamente quantos dias, nem em condições, nem para que trabalhadores, portanto é uma promessa. Não sabemos, né? Pois. E portanto, nestes dois temas específicos, com estas propostas e medidas que estão em cima da mesa, de que forma é que isto poderia aumentar o risco de precariedade na medicina? Mais uma vez, estamos a falar de reintrodução de normas que já vigoraram durante bastante tempo no Código do Trabalho, nomeadamente o banco de horas por acordo individual, os duodécimos, ou até o aumento do período de férias. Se bem que este aumento do período de férias é uma coisa um pouco estranha, porque aquilo que o Governo está a propor é que o trabalhador possa comprar dias de férias, porque na verdade ele está a comprar faltas justificadas. Ou seja, ele falta e não recebe aquele dia de trabalho. Isso não é um dia de férias, porque um dia de férias eu vou de férias e o empregador paga-me aquele dia, na mesma, como se eu estivesse a trabalhar. E portanto, chamarem férias a isto parece-me um bocadinho absurdo, de alguma forma. Quanto ao banco de horas em concreto, nós estamos bem protegidos quanto ao banco de horas na carreira médica, pelo menos no papel, ok? Porque nós temos um problema sério que continua sem uma resposta efetiva, quer do ponto de vista positivado, quer de um ponto de vista prático. Isto gera, na prática, sobretudo na área hospitalar, um conjunto de constrangimentos que na prática são um banco de horas. O que é que acontece? Desde logo, nós temos o problema da passagem do serviço de urgência. Portanto, os médicos funcionam na urgência e estão numa equipa. O médico entra às 8 da manhã, o colega que fez a noite vai sair às 8 da manhã, eles não se vão cruzar. Mas eles precisam de se cruzar, porque o trabalho tem de ser passado. E, portanto, o que é que isto implica? Isto implicaria, em princípio, que das duas uma. Ou o médico já está a trabalhar, fica um bocadinho mais para além da hora para poder passar o seu trabalho, ou que o médico vai entrar e entra um bocadinho mais cedo para lhe ser passado o trabalho. Em todo o caso, isto excede o período das 12 horas máximo, que já é uma exceção enorme no âmbito da carreira médica para o trabalho em serviço de urgência. E nós não temos propriamente uma solução para isto, e o que é que tem acontecido ao longo dos anos? O que acontece é que esse tempo de trabalho é registado biometricamente, mas é como se não existisse, não é pago. Okay? Nem como trabalho normal, nem como trabalho extraordinário. Não é pago. E a lei diz concretamente que os primeiros 15 minutos depois do horário que são usados para as tarefas que foram começadas e inacabadas em cima do período normal de trabalho, deve ser pago como trabalho normal, mas que a partir daí estaremos numa situação típica de trabalho extraordinário. E, portanto, nós continuamos aqui sem resolver este problema. E outro problema que temos é o problema dos dias de atividade de rotina, que decorre da própria natureza da atividade médica. Vocês têm agendas com consultas e, naturalmente, a vossa agenda prevê que vocês encaixem ali X utentes durante um determinado período de horas. Isto verifica-se muito nos cuidados de saúde primários. Mas eu nunca sei ao certo se consigo terminar aquelas consultas à 1h em ponto para fazer o meu intervalo de almoço, ou às 4 em ponto para fazer a minha saída. E é mais do que frequente eu ficar mais 10, 15, 20 minutos. E, portanto, mais uma vez, o que é que acontece? Este tempo é registado, mas a lei não é aplicada. E, portanto, é trabalho gratuito. Então, para obviar a isto, o que é que, na prática, muitos serviços e unidades fazem? Criam bancos de dados. Criam, objetivamente. Ele até está... Ele não é permitido na carreira médica, mas ele é criado na mesma. Porque na perspectiva do trabalhador, ele diz assim, então, o hospital ou o centro de saúde não me paga. Se eu não for assim, eles não me pagam. Eu não estou para me chatear para ir a tribunal, reclamar 15 minutos aqui, 15 minutos ali. Se calhar é um erro vosso, por 15 minutos hoje e 15 minutos amanhã, ao fim de 4 ou 5 anos, aquilo dá muitas horas. Mas, objetivamente, não estamos para nos chatear com isso. E então aceitamos que estes pequenos tempos vão para uma bolsa de compensação. Chama-se bolsa de compensação, para não lhe chamar bolsa de horas, é rigorosamente a mesma coisa. Ok? E então depois o que é que acontece? O que acontece é que nós chegamos a uma medicina interna da Figueira, uma cirurgia em Aveiro, aqui em Coimbra, na ULS, em tantas especialidades,
E o médico vira-se para nós e diz assim: doutor, eu tenho 2.000 horas em banco de horas. Quanto? 2.000 horas em banco de horas. O médico trabalha, em regra, com um horário de 40 horas, 1.800 horas por ano, entre 1.800 e 1.900 horas. E, portanto, chegar a uma dimensão destas é dizer, então, eu para gozar isso tenho que estar um ano fora. Isso é absolutamente impraticável. Mas eu estou-vos a falar destas pequenas horas. Com os descansos compensatórios por trabalho ao domingo ou ao fim de semana, ocorre a mesma coisa. Nós temos ações aqui em curso onde vamos reclamar 200 e 300 dias de descansos compensatórios não gozados ao longo de 30 anos. E, portanto, isto é, na prática, criar aqui uma figura ilegal em que vai acumulando, e depois querem saber o que é que acontece se por qualquer motivo o médico sai daquela instituição, seja porque denunciou o contrato ou porque se aposentou. A primeira coisa que o empregador lhe diz é que não lhe deve nada. E se ele quiser, tem que ir a tribunal para reclamar aqueles valores. E em tribunal ainda vai dizer que não aceita os registros biométricos que o trabalhador juntou, porque aquilo é um registro manipulável por ele. E recusa um documento que é público, a que vocês todos, por lei, têm acesso por via de uma plataforma, que é o vosso registro biográfico individual. E, portanto, isto é recusado pelos empregadores. Coisas tão simples como pagamento de horas. Okay? E, portanto, a questão é, está-se a positivar novamente uma regra relativa ao banco de horas que, obviamente, não é juridicamente aplicável à carreira médica, não é aplicável individualmente ao trabalhador médico, porque isso requer juridicamente o seu acordo escrito, mas objetivamente, mesmo sendo ilegal, ele existe, porque de alguma forma o médico vê nele algumas garantias ou alguma vantagem. Eu não vejo vantagem nenhuma, com toda a franqueza, porque as minhas contas são muito fáceis de fazer e eu já me pronunciei até sobre a própria norma do ACT, do CIM, que prevê a passagem do período de urgência. A questão é muito simples, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que o Governo está a propor é que o empregador me possa exigir que eu, em vez de fazer 40 horas numa semana, possa ir até às 50 e depois, algures à frente, a minha semana, em vez de ter 40, vai ter 30 ou 33 para fazer essa compensação, de forma a que, em média, eu trabalho 40 horas por semana. A questão que se coloca aqui é, se eu, enquanto médico, realizar isso a título de trabalho extraordinário, a lei vai-me majorar a minha retribuição numa média de 100%. Portanto, todo o trabalho extraordinário médico é majorado, todo, em condições que não têm nada a ver com aquilo que se aplica ao comum dos trabalhadores. Nada. O médico trabalhar um sábado à noite vai ganhar 2,5 vezes o valor hora. Se trabalhar uma noite durante a semana, ganha 2 vezes o valor hora. E, portanto, em média, por cada hora extra que faz, ganha 1,9 a mais, ou vezes 1,9, aquilo que é o valor hora. Ora, então, se o pagamento do trabalho extraordinário tem esta majoração, assim como tem a do trabalho incómodo, até pode ser trabalho normal, por que motivo é de eu aceitar num banco de horas trabalhar mais 1 hora para depois só me darem 1 hora em troca de descanso? Isso é uma boa questão e vamos abrir aqui a discussão à nossa Assembleia. Nós vamos indo por temas. Isto está dividido em temas e então eu gostaria de saber se vocês identificam riscos para a precariedade médica que, por acaso, entretanto, não tínhamos aqui falado e que gostassem de discutir. Se não, passo eu a dar também agora aqui um bocadinho a perspectiva sindical da coisa. Portanto, como o Miguel muito bem disse, nós não vivemos isolados, os médicos não vivem isolados. Os médicos trabalham em equipas com outras classes profissionais que às vezes têm maior precariedade também. E isso é mau para os serviços, isso é mau para as unidades de saúde familiares, porque o tipo de trabalho exigido na saúde exige preparação, exige habituação, porque é muito específico para cada unidade, para cada serviço. E, portanto, uma administrativa que tem um contrato a termo e que sai e depois vem outra, isto vai desregular completamente a unidade, desregular completamente o serviço.
e, portanto, isto realmente é um problema. O banco de horas não nos afeta só a nós, também aos médicos, não é? Claro que por acordo individual, e eu acho que os médicos têm a capacidade e estão bem aconselhados pelos sindicatos, que não devem, e dos riscos de aderir ao banco de horas, mas existem outras classes profissionais da equipa que podem ser pressionadas e que se calhar não têm tanta força para se recusarem a este banco de horas como os médicos. E isto pode, mais uma vez, levanta problemas do trabalho de equipa que no Serviço Nacional de Saúde é fundamental. E os médicos não conseguem trabalhar adequadamente se não tiverem uma boa equipa motivada e com energia e de facto, contente com as condições de trabalho que têm. E, portanto, esta normalização dos contratos temporários, do meu ponto de vista, é altamente prejudicial e vai empurrar cada vez mais médicos para a precariedade, porque as equipas, pode não ser na medicina, mas nas outras classes profissionais, isto vai trazer problemas às equipas de saúde. E, por outro lado, o banco de horas traz aqui uma série de problemas, que já foi aqui abordada parte pelo Miguel, que eu vou só aqui sistematizar. É, de facto, não há um pagamento das horas extraordinárias, a gente tem ali aquelas horas que fez a mais, que depois vão ser convertidas supostamente em descanso mais tarde, mas muitas vezes o que nós vemos é perderam-se, acumularam-se e depois não são reconhecidas. E, portanto, estamos a fazer um esforço naquele momento e está-se a perder a retribuição relativa a esse esforço. Os horários podem ser mais imprevisíveis, quer dizer, se a nossa equipa estiver pressionada por um conselho de administração, não é, para fazer mais tempo à custa do banco de horas, não é, e foi pressionada para aceder a esse banco de horas, nós podemos chegar a uma altura em que de facto não temos apoio da enfermagem, sei lá, porque está a gozar as horas que estão a mais e que ainda não lhes tinha sido compensado. Até já tivemos esse problema, que veio de outro serviço com horas por gozar e, portanto, ali durante um tempo não podemos contar, sei lá, com a equipa de enfermagem, por exemplo. E estes horários imprevisíveis dificultam muito a vida familiar. E não podemos esquecer que na medicina, neste momento, há um predomínio do sexo feminino, e não que os homens também não tenham direito, como é óbvio, aos seus direitos de parentalidade, mas as mulheres têm a questão da gravidez, da amamentação, tudo isso, e queiramos quer não, muitas vezes estão mais condicionadas por estas questões. E, portanto, há aqui risco de abuso, ok? E volto a frisar, os médicos não devem cair neste engodo, ok? Porque se caímos neste engodo, acumulamos cansaço, prejudicamos a nossa vida profissional e prejudicamos a nossa vida pessoal. E, portanto... É como fazer uma greve. Faz-se a greve e no dia seguinte vai-se repor o trabalho que não se fez no dia de greve. O trabalho está lá mesmo. Nos nossos cuidados subprimários ninguém mais flagrante. Exato. Ninguém mais vai fazer o trabalho da nossa equipe. Sim, não tem causa. Não tem causa. Mas isso aí é... E, portanto, esta perspectiva que aparece de o horário semanal persistentemente, em vez de termos flexibilidade, não, vamos ter por necessidade sempre mais horas que não são compensadas, potencialmente podemos vir a trabalhar muitas horas por semana. O que é que tu achas, Miguel? Eu acho que estamos, como disse, já vivemos quase uma década com esta norma, e ela, de um ponto de vista daquilo que é o direito positivado, não gera problemas para nós. Agora, naturalmente, o que gera para nós é esta informalidade prática da criação destes mecanismos, ao arrepio daquilo que está definido na própria lei e nos ACTs, e a proliferação disso mesmo, de situações que nós não conseguimos controlar e que sabemos que elas vão existindo na prática, porque, de facto, aqui talvez com alguma responsabilidade nossa, porque nós ainda não conseguimos prever um mecanismo melhor que acautelasse estes problemas do trabalho que surge, nomeadamente a passagem da urgência, ou o trabalho depois daquilo que é o fecho do horário de trabalho, porque todos nós compreendemos que as especificidades próprias da carreira médica merecem regras especiais. Eu não posso ter um cirurgião, uma equipa no bloco, e dizer-lhe, olha, a tua jornada de trabalho acaba às 4 da tarde, porque é uma coisa completamente imprevisível. Nem lhe posso dizer que ele à 1 da tarde pode interromper e ir fazer o seu almoço tranquilamente. Estas especificidades
requerem regras especiais. E, portanto, nomeadamente na questão da passagem do período de urgência, nós já temos uma regra em vigor no ACT, do Sindicato Independente dos Médicos. Essa regra, como eu digo, paga tempo com tempo, igual. Nós devemos também ter a nossa proposta que possa criar um mecanismo que, sem prejudicar o trabalhador médico, permita que essa realidade seja algo fluido. E muito embora eu não seja ou não esteja de acordo com o Banco de Horas, eu poderia configurar uma situação em que essa passagem do período de urgência estivesse prevista como mecanismo, mesmo em troca de horas, mas uma troca de horas por horas de trabalho, por horas de descanso, equiparável, por exemplo, àquilo que é o valor do trabalho extraordinário. Ou seja, eu posso aqui facilmente determinar mais 30 minutos como período máximo para essa passagem do período de urgência, mas em compensação, se o médico tem que ficar lá 30 minutos, automaticamente ele ganha 1 hora de compensação e quando atingir, por exemplo, 12 horas, há uma semana onde não faz a urgência normal. Ou tem direito a uma folga quando atingir as 8 horas e trabalha um dia a menos na semana. E, portanto, eu consigo pensar que seria desejável nós termos uma solução para isto, porque, objetivamente, desde a fundação do SNS, que este é um problema, e desde a fundação do SNS nós não temos uma solução apresentada e uma proposta válida para ele. Outro dos mecanismos que eu acho que seria muito mais proveitoso e que foi avançado até como proposta pela UGT e que é algo que eu defendo há muito tempo, seria efetivamente a conversão, nem que fosse numa primeira fase para os grupos mais vulneráveis dentro da carreira médica, da consagração como direito do horário em jornada contínua, com exceção aqui do modelo USF, onde ele é incompatível com o próprio modelo, mas julgo que seria uma ferramenta muito útil para a carreira médica, sobretudo numa primeira fase para os grupos mais vulneráveis. Em relação ao banco de horas, não é uma medida que à carreira médica traga benefício. Evitar a questão não está-me a faltar a palavra, mas de desempregar o médico, ou seja, aquilo que aconteceu à Vitória, em que o Conselho de Administração achou que ela portanto ela ficou assim. Isso. Essa questão do outsourcing não vai também afetar... Nós vamos falar disso mais à frente. Nós estamos aí por temas. Sim. Exatamente. É só para ficar gravado e depois quem rever aqui a sessão possa também compreender aqui as intervenções da Assembleia. Relativamente aqui à questão do banco de horas, eu queria só dar... é algo muito recente. Nós no Sul, muito recentemente, foi esta semana que tivemos com o Conselho de Administração da ULS Lisboa Ocidental. Não é nada de diferente do que ocorre no resto do país, não é? As 1000 e tal horas, etc. O que é que nós lá conseguimos? Numa ação concertada entre o nosso sindicato, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o CEP, e a Função Pública, nós fizemos um plenário com mais de 200 e perto de 300 trabalhadores, portanto médicos, enfermeiros e pessoal e trabalhadores da Função Pública, por causa desta questão específica do banco de horas. O que é que nós conseguimos agora com o Conselho de Administração? Eu espero que isto faça boa jurisprudência, agora aqui entre aspas. O Conselho de Administração comprometeu-se, e de resto nós no comunicado público também já os comprometemos a essa medida, acabou o banco de horas na Lisboa Ocidental. Vai ser tudo pago como trabalho suplementar. Agora, há aqui uma que é o que a lei diz, exatamente. Porque o Conselho de Administração percebeu que ele próprio estava num carrossel imparável. Portanto, a partir do momento que os trabalhadores... Claro que a questão de repor o que está para trás mantém-se em cima da mesa. Vamos continuar a negociar para isso. Mas este novo Conselho de Administração percebeu que estava num carrossel sem fim. Porque se não começar a pagar aos médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais, vão ser... E num mapa com escassos recursos humanos, isto entra numa espiral que depois é muito difícil de manter os serviços a funcionar. Agora, isto traz uma responsabilidade acrescida para cada um dos médicos e outros profissionais, que é estar em cima do seu trabalho suplementar, porque ele tem que ser validado pela chefia. Ou seja,
mesmo nas passagens de turnos, etc., se for mais 15, se for mais 20, se for mais 30 minutos, cabe ao médico ir à sua plataforma, registar a cada mês, porque a chefia tem que validar, claro. E é a única maneira da administração fazer o pagamento. Sim, sim. Portanto, há aqui uma cota à parte que é a nossa responsabilidade. Portanto, temos que passar isso aos nossos colegas. Era só aqui um exemplo de que é possível. Sim. Espero eu. Vamos ver como é que se resolve o que está para trás. O que está para trás, exatamente. O problema é mesmo esse. Claro. Porque vai-se acumulando. Agora são 10 horas, amanhã mais 10. Não, havia médicos com 1800 horas, 1000 e tantas horas. Isso é um ano. Obrigada, André. Esperemos de facto que isso seja um bom exemplo para as outras OLS. Sim, João. Querias dizer alguma coisa? Eu antes do André falar, a questão é sempre esta, é a contradição. Nós já estamos a legalizar algo que até estamos contra e que provavelmente, felizmente, não irá passar. Não há enquadramento legal e continuamos a apoiar os médicos para reivindicar ilegalidades, alimentando, como o André disse, um ciclo vicioso. Isto não tem nada que saber. Quer dizer, os meus colegas que permanentemente me dizem que trabalham a mais, eu só lhes pergunto se não lhes pagaram. Ponto. Se trabalham a mal, é trabalho suplementar, está na lei. Há uma hierarquia para validar o trabalho suplementar. Quer dizer, há gente que gosta de ficar no serviço muito tempo, não é? E obviamente não terá trabalho suplementar. Porque ele não é trabalho suplementar. Quem efetivamente fizer trabalho suplementar legal, se não o pagarem, há mecanismos legais para serem resolvidos. A questão que me preocupa é os exemplos que o Miguel já aqui deu e que nós todos os dias conhecemos. Felizmente, na MGF isso é raríssimo, que nós temos que combater. Eu acho que é uma oportunidade única, tendo em conta, havendo a nível nacional neste momento, a nível do mundo laboral, independentemente de ser de saúde ou não, um consenso generalizado de que não se deve voltar à possibilidade de haver um banco de horas individual, que é o que havia na lei, nem era coletivo, no sentido concreto. Nós devemos apostar no fim deste ciclo, espero eu, que se chumbe a proposta de lei na Assembleia da República, de aproveitar este novo ciclo e, à semelhança do exemplo que o André acabou de falar de Lisboa, podemos dar a volta a todas as OLS, a todos os hospitais, para que os nossos colegas tenham a noção de que tempo a mais do horário deles é trabalho suplementar, ponto. E que não estamos preparados para defender outra coisa. Não é defender acumulação de horas a mais. Eu acho que isto é fundamental em termos culturais, não é? Senão entramos aqui num ciclo vicioso. Até porque estamos a coartar a possibilidade, isto é que me preocupa sempre, de novos quadros, de novos concursos. Como é que nós podemos reivindicar a vinda dos novos especialistas, ocupando o tempo em trabalho escondido, não é? Era um pouco esta Muito mensagem. Obrigado. Acho que era importante. Muito obrigado, João. Uma intervenção breve, no sentido de fazer aqui um bocado de revisão histórica sobre o motivo pelo qual as pessoas aceitaram estes bancos de horas, porque parece aqui assim, a quem ouça de fora, bem, as pessoas se calhar têm algum déficit de percepção para aceitarem algo que nitidamente não é legal, que não lhes interessa, mas é preciso perceber que isto resulta, com a maior parte das administrações, de algo que ainda é mais iníquo, que é não pagar nada, nem registar nada. Não é? Simplesmente, há exemplos vários, como a lei não é cumprida. Em que o médico, se fica mais tempo no trabalho e não é serviço de urgência, os recursos humanos simplesmente dizem, então isso não é trabalho. Simplesmente ignoram esse trabalho. Não fica registado, não é pago e, portanto, mediante essa circunstância, que é obviamente perfeitamente ilegal, muitos colegas preferiram ao menos registar essas horas e vamos lá ver. Ainda assim, trouxe alguma coisa, porque toda esta discussão que nós estamos aqui a ter e esta constatação de que esta validação de que esse trabalho tem que ser pago de outra maneira, como nos traz aqui o André, só resultou de ter havido o banco de horas. Porque o registro, exatamente, de ter visto o registro dessas horas. Pronto. O facto de haver esse registro foi ainda assim positivo, sabendo que teria sido completamente desnecessário este processo de entremeio, porque a lei já permite ao empregador
que solicita horas extraordinárias ao trabalhador, isso é preciso também que fique claro, o trabalhador pode ser levado a fazer horas suplementares mediante a necessidade da empresa empregadora, do empregador, e ser pago como horas extra. Ou seja, damos uma volta grande para aquilo que já estava previsto na lei e que teria uma solução muito fácil. Houve aqui, entretanto, uma tentativa de escapar a esta circunstância e agora a realidade vem a perseguir, mais do que perseguir o trabalhador, vem perseguir o empregador, que chegou à conclusão que não tem como fugir esta circunstância também, e também tem o dever de resolver. Muito bem, obrigado, Noel. Iríamos avançar, portanto, também falamos aqui do pagamento de subsídio em duodécimos. Esta medida não traz propriamente risco de precariedade, não é? Mas tem também alguns problemas associados, porque as pessoas muitas vezes estão habituadas a gerir as suas economias desta forma, não é? E, portanto, fica-se com menos capacidade para despesas grandes e sazonais. E eu aqui na brincadeira disse aqui ao Miguel, eu vou ficar se eu aceito, se isto passar e me pagarem o subsídio em duodécimos, coisa que eu não gostei quando nos aconteceu, pronto, acabaram-se as prendas. No Natal acabaram-se as prendas. Acabou! Outro tema e outras medidas que também existem tem a ver aqui com até já foi alvo de um fórum da FNAM, que é sobre a inteligência artificial e plataformas com regras para uso de algoritmos e inteligência artificial, alterações no teletrabalho e em plataformas digitais. Achas que isto traz riscos para a precariedade, Miguel? Acima de tudo, foi uma desilusão ver a proposta, porque nós estamos em plena revolução da inteligência artificial, sem sabermos muito bem onde é que isto nos vai conduzir, mas eu olho para o teletrabalho, e atenção, é que preciso dizer que o médico só pode fazer teletrabalho com o seu acordo, e portanto não há qualquer possibilidade do teletrabalho ser imposto ao trabalhador médico, até porque a própria natureza da atividade impõe isso mesmo, e portanto pode haver efetivamente muita atividade que possa ser feita em teletrabalho, mas isso depende muitas vezes do próprio trabalhador médico. Em todo o caso, eu acho que a reforma aqui fica muito aquém, porque particularmente na carreira médica como noutras profissões, eu olho para o teletrabalho como uma ferramenta que pode ser indispensável para criar uma maior atratividade na carreira. Há já muitas áreas daquilo que é a vossa atividade semanal que podem ser feitas em teletrabalho. E não estou apenas a falar da teleconsulta, estou a falar também da atividade não assistencial, relatórios, e se nós conseguíssemos criar aqui, ou seja, eu já nem estou a falar da semana de 4 dias, mas se nós conseguíssemos criar aqui um dia em que o trabalhador médico pudesse, enfim, obviamente com o seu acordo, fazer uma parte da sua atividade em teletrabalho, querendo, isso seria uma ferramenta muito, muito importante, desde que bem trabalhada, poderia ter aqui e revelar ganhos muito úteis, quer para aquilo que é a satisfação do profissional, quer também para aquilo que é a sua produtividade. Eu olho para isto para o teletrabalho médico com grande potencialidade, e por isso é que também fiquei aqui um bocadinho, estava à espera de mais qualquer coisa, confesso, acho que fica muito aquém. Naturalmente, o debate público acaba por se centrar mais em relação à questão das plataformas digitais, e aqui surge uma questão de constitucionalidade grave da proposta do Governo. É que uma das raízes centrais, logo o início do Código do Trabalho, define-nos o que é um contrato de trabalho, e depois diz-nos, ou tem um artigo específico para nos falar daquilo que é a chamada presunção de laboralidade. Ou seja, aquelas situações onde, já vamos falar isso seguramente em relação aos tarefeiros, aquelas situações onde há um contrato de prestação de serviços que na realidade não é um contrato de prestação de serviços, é um falso recibo verde, não é um contrato de trabalho. E aquilo que esta proposta vem fazer é uma coisa que, de um ponto de vista constitucional, é, na minha ótica, claramente inconstitucional por violação do princípio da igualdade. Que é, eu passo a ter um regime de presunção de laboralidade para a generalidade dos trabalhadores que assenta naqueles requisitos, em alguns, não em todos, que é ter um horário, receber ordens do empregador, enfim, desde que alguns requisitos estejam preenchidos, presume-se a existência de um contrato de trabalho. E depois os trabalhadores das plataformas passam a ter regras diferentes para a presunção da sua própria laboralidade.
Isto não faz nenhum sentido, tendo em conta que todos são trabalhadores, independentemente da natureza do trabalho ou do contrato em causa. Não me parece que faça qualquer sentido ou que tenha enquadramento constitucional esta norma, tendo em conta que cria de facto uma diferenciação em relação aos trabalhadores das plataformas. Isto não afeta no momento diretamente a carreira médica, mas no futuro pensem nisto. Isto permite, por exemplo, que um hospital, de um dia para o outro, despeça todo um serviço, por exemplo, de patologia clínica e contrate toda aquela atividade no dia seguinte a uma empresa privada. Isto é o que a norma vem permitir. Agora, se isso acontecer, o trabalhador fica impedido durante um ano de fazer essa substituição. Contratar mais trabalhadores para aquelas... Portanto, ele extinguiu aquela secção da sua atividade e durante um ano fica ali num período em que não pode estar a contratar trabalhadores para aquele. Agora não. Ele pode fazer isto de um dia para o outro. Ele pode chegar ali ao hospital e dizer assim, olha, a malta toda deste serviço, tudo embora que eu contratei uma empresa para vos substituir. E é claro que os exemplos que nos são dados hoje em dia são dos trabalhadores da limpeza. São uma das profissões mais precárias que existem. Mas isto pode afetar qualquer trabalhador que esteja integrado numa equipa, e todo o trabalhador médico está integrado numa equipa no SNS. E, portanto, não se antevê que uma coisa destas vá acontecer no SNS, mas a possibilidade fica positivada na lei. Ou ficaria. Não, exatamente. Exatamente, não é isso. Isto é para toda a gente. E, portanto, é uma daquelas normas... Esta é uma das mais polémicas de todas. E, portanto, nunca se chegou até aqui. Este governo deu aqui um passo gigante nesta matéria, que é das mais polémicas e que foi das que mereceu maior rejeição por parte da... Eu abriria agora a discussão se alguém quer colocar alguma questão nesta área. É uma área nova, estamos a ser confrontados com ela, não é? Sim, Sofia, por favor. Passem o microfone. Pois, uma das coisas prende-se com a questão da utilização da inteligência artificial. Em vez de fazermos apenas uma transcrição, temos uma adaptação do que é dito. Eu aí sou completamente contra até termos o sistema em condições. Sim, sim. Outra coisa que eu me estava a tentar lembrar, entretanto esqueci-me, mas que tinha a ver... a questão da confidencialidade e das plataformas, porque já estamos a ter problemas, não é? Portanto, é assim, eu não posso usar, e a maior parte dos sites do SNS é inseguro, quer dizer, os browsers dizem-no, portanto nem têm assinaturas certificadas nem nada. É assim, como é que eu posso usar? No meu caso não estou no SNS, mas estando no SNS eu quero uma plataforma segura para falar com o meu médico. Claro. Eu quero saber que não há uma falha de confidencialidade, portanto isto é muito complexo, não é? E funciona, e é bem seguro. Funciona, mas isso como qualquer sistema, nenhum sistema é totalmente blindado. Mas sim, há muito trabalho a fazer na cibersegurança, isso é em todo lado, de facto. Pronto, em relação ao teletrabalho, eu já tenho um dia de teletrabalho. Nunca o utilizei porque tenho sempre coisas presenciais para fazer nesse dia e, portanto, uma vez que já tenho que ir de manhã, depois fico e faço o resto do teletrabalho. É teletrabalho na mesma, mas não o faço em casa, faço no hospital. Mas muitos colegas têm teletrabalho exato, é o teletrabalho de proximidade. Pronto, porque o teletrabalho não obriga necessariamente a ser trabalho em casa, não é? Pode ser e pode ser útil, e tenho alguns colegas que têm estado a fazê-lo e com maior produtividade. Portanto, já existe, e eu acho que realmente agora corremos alguns riscos, e era isso que eu vos queria chamar a atenção, porque nós temos-nos confrontado no serviço com isso. Que é, de facto, às vezes não temos o apoio técnico necessário e estamos ali a trabalhar em stress. Quer dizer, agora de repente não me consigo ligar à plataforma, lá ao VPN, e tenho aqui estes relatórios para fazer, e agora, e os informáticos estão lá no hospital, não é? Podem fazer apoio remoto, mas isto ainda não está bem instituído, portanto isto cria stress no trabalho médico. Portanto, precisamos de condições de trabalho também para o teletrabalho. Ok? E de facto há sempre o risco de isto passar, nós queremos muito isto, sim, mas há o risco de passar de uma forma de flexibilidade para uma forma de stress e prejudicar-nos a saúde mental e física, não é? E isto é um risco que temos que considerar e, portanto,
Isto tem que estar muito bem organizado, tem que haver regras claras quando estamos a falar de teletrabalho dentro das equipas. Porque depois pode ser difícil coordenar as equipas, não é? Portanto, isto aqui é uma área que deixou aquém, muito aquém, não é? Porque mesmo na medicina, isto é uma área, é um mundo, não é? Quantas de vocês já não têm os relatórios dos exames imagiológicos feitos por telemedicina e não é? por colegas que estão em precários também, ok? Não estão lá no serviço da imagiologia, nós não conseguimos falar com eles, eles às vezes não têm acesso a exames anteriores para comparação. Isto, portanto, cria também, se o teletrabalho não for bem regulado, e isto já está acontecendo na imagiologia, não se esqueçam, isto que vai ser a primeira área onde a inteligência artificial vai ter aqui, se calhar, mais impacto, e nós precisamos de regular bem isto. E aqui fica muito aquém daquilo que, como o Miguel disse, do que deveria ser, porque isto tem que ser melhor regulado, ok? E é só chamar a atenção, sim. Em primeiro, obviamente sabendo que ele não pode ser imposto ao trabalhador, mas mesmo quando é aceito quando é pedido ou aceitado ou aceito pelo mesmo, há aqui uma questão que eu coloco em cima da mesa. E os custos inerentes ao próprio trabalhador desta opção? A energia, a internet, a água, não é? Ou seja, há aqui uma transferência para o trabalhador. Certo, mas isso é facilmente acautelável com subsídio de almoço mais... Exatamente. Assim, o trabalhador, o empregador nessa situação, nem sequer tem que pagar o subsídio de almoço ao trabalhador. Porque o subsídio de almoço é uma compensação pela deslocação dele estar fora de casa a fazer o seu dia de trabalho. Mas isso facilmente nós conseguimos facilmente contornar isso, suplementando com um suplemento concreto para o dia de teletrabalho que assegure essas despesas. Isso já tem previsão legal. A questão é suficiente? Pois é claro que não. Pois é isso, não é? É isso. Porque efetivamente o empregador... Mas atenção, há aqui vantagens para todas as partes. E nós agora temos um choque petrolífero e o teletrabalho seria uma... Nós na pandemia testámos isso. Ok? Nós conseguimos reduzir significativamente o dispêndio energético e a nossa pegada, e por isso é que não faz sentido, por isso é que é uma oportunidade perdida. É efetivamente uma oportunidade perdida. E a realidade é esta. Se nós tivermos pelo menos um dia de teletrabalho por semana, nós só temos que apresentar o trabalho feito. Eu não estou aqui a dizer que a malta fica em casa e vai jogar computador, ou que vai para as redes sociais, ou que vai ver a Cristina e o Gocha todo dia. Não está em causa. O trabalho tem que estar bem feito, isto tem que assentar na autorresponsabilização também do trabalhador, mais do que na vigilância constante, sobretudo para a carreira médica, onde o trabalho é muito mais técnico, muito mais qualificado. E, portanto, não é um dia de férias para o trabalhador, mas é um dia diferente, onde eu não tenho que fazer a deslocação para o trabalho, onde eu não tenho que estar naquela azáfama constante, onde eu posso ter um dia em que não tenho que ter contacto com o doente. A maior parte dos médicos da MGF diz-me isso. Se eu pudesse ter um dia sem contacto com o doente, seria fantástico. E, portanto, acho que isto pode ser muito potenciado e pode ser muito atrativo para o médico poder ter um dia, meio-dia, 2 dias de teletrabalho. Temos ali um comentário, sim, André? Eu estou só a levantar, claro. Não estou a dizer que sou contra, estou a levantar. A segunda questão prende-se com uma área que eu trabalho, que é na saúde ocupacional, não é? O teletrabalho também é um mundo novo, não é? O conceito de acidente do trabalho, ou seja, há aqui um conjunto claro, coisas novas. E depois, no âmbito sindical também, como é que se dá o apoio, o acompanhamento, ou seja, é um novo mundo, nós vamos ter que nos adaptar a ele chamar aqui a atenção que esta questão do teletrabalho, para além daquilo que foi uma oportunidade perdida de regulamentação, a questão da pandemia, também há aqui um retrocesso que se vai acompanhando de muitas empresas que tomaram o teletrabalho como uma solução para todos os problemas e agora estão a voltar à parte presencial. Portanto, não são só vantagens. Claro. E depois há aqui esta questão, que é uma questão que me parece importante pensarmos nisto, que também faz com que alguns trabalhadores digam: eu preferi ir para o escritório, eu preferi ir para o meu gabinete, preferi ir para o meu consultório, que é a questão do controle do que é trabalho. É uma coisa que nós também temos daquilo que nós chamamos o stand-by duty, portanto, o que é a definição de trabalho, e estando no local de trabalho, não há dúvidas que o trabalhador está a trabalhar.
torna-se mais complicado quando se está em teletrabalho e a partir do momento que não se está a clicar em qualquer coisa, que não se está a falar com alguém, que não se está a escrever qualquer coisa, haver a percepção, e eu acho que também existe, talvez seja por isso que muitos empregadores querem os seus, é uma questão de perspectiva, de ideia, que não também um bocado a pequenez do pequeno do empresário português talvez, mas que não é só isso, e portanto principalmente para os médicos, que fazem muita coisa que não é facilmente registável ou averiguável de forma direta, é preciso tempo para pensar, claro. É preciso tempo para escrever, é preciso tempo para rascunhar, é preciso tempo para comunicar com outros colegas, e portanto todo esse tempo facilmente passará a ser um tempo exigível a todos os minutos, porque se estás em casa, então quero ver uma consulta de 15 em 15 minutos, quero ver um relatório, X relatórios feitos por hora, porque está em casa, e portanto se está em casa tem que provar que está a trabalhar. Eu acho que isso é um risco real em termos daquilo que nós conhecemos, daquilo que é um empregador, daquilo que é um administrador. Obrigado, Noel. Entretanto, vamos passar aqui à questão do outsourcing, que a Carla já tinha levantado, e de menor proteção na integração após despedimento ilícito. Achas que isto, Miguel, vai ter implicação na precariedade médica ou não? Isto tem implicação para todos nós. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos um conjunto de regras na nossa lei fundamental, atinente já à proteção do emprego e à segurança do emprego, e uma delas, das mais importantes, é a proibição de despedimentos sem justa causa. Portanto, a lei define quais são as circunstâncias concretas em que se considera que o vínculo laboral está de tal forma quebrado que ele não pode subsistir. E esta é a regra fundamental. Ele tem que estar de tal forma quebrado que é impossível haver uma subsistência dessa relação laboral. E nestas situações é que há justa causa. Ora, o que é que acontece? Atenção, esta norma já existe para todas as empresas que tenham menos do que 10 trabalhadores. Okay? Isto é só alargar às empresas que tenham mais do que 10 trabalhadores. Ora, o que é que isto significa? Isto significa uma intromissão direta num princípio constitucional basilar, que é o princípio da proibição dos despedimentos sem justa causa. Que é o patrão chegar um dia mal disposto e virar-se para mim e dizer-me assim: olha, meu amigo, tu passa pelo recurso, aquilo que nós vemos nos filmes americanos, passa por recursos humanos e vai à tua vida, que eu não quero. E nós, o nosso sistema não funciona assim, o nosso mercado não é assim, isto não se trata de maior ou menor rigidez, porque isto são princípios que existem internacionalmente, que estão fixados nas cartas europeias e, portanto, que nos vinculam até a nível supranacional. E aquilo que se está aqui a dizer é o seguinte: olha, o patrão vai-te despedir, não há justa causa. Tu vais a tribunal, está tudo um processo, isto é tribunal de trabalho, não se vai arrastar durante 10 anos, nem pouco mais ou menos, vai ser uma coisa rápida. Nós vamos a tribunal, não é o trabalhador que mete a ação. Quem mete, na verdade, isto invertem-se os papéis. Quem mete a justificação do despedimento numa ação judicial de despedimento é o empregador, pode justificar. O trabalhador vai contestá-la. Não é o trabalhador que vai primeiro a tribunal. O trabalhador preenche um formulário a dizer: eu fui ilicitamente despedido. E depois é feita a citação ao empregador para ele justificar o despedimento. E depois o trabalhador é que vem contestar judicialmente essa. É feita uma audiência de partes, não há acordo, vai-se para julgamento e o trabalhador tem uma sentença que diz: não há aqui qualquer motivo para o senhor ser despedido e, portanto, nós vamos considerar este despedimento ilícito. Ora, até ao fim do julgamento, até o último minuto do julgamento, o trabalhador pode fazer uma opção. Ele tem que a fazer inicialmente nos articulados, mas até o último minuto que durar o julgamento, ele pode mudar de ideias e pode fazer uma opção. Que é, ele pode optar entre a indemnização, pelo despedimento ilícito, ou pode optar pela reintegração no posto de trabalho. Ok? E, portanto, eu fui despedido ilicitamente. Das duas, uma, eu vou buscar a indemnização que o tribunal me dá e que o empregador, o meu ex-emprego, vai ter que me pagar, ou, em alternativa, eu quero o meu posto de trabalho de volta. Okay? Isto sempre esteve garantido entre nós desde o 25 de Abril. Isto é uma conquista básica, basilar. Okay? Porque isto de facto é que me permite dizer que, constitucionalmente, o despedimento sem justa causa não é permitido
em Portugal. Ora, o Governo quer acabar com isto. Portanto, o Governo quer chegar à sentença e, ainda que o trabalhador tenha razão, ele não pode ser reintegrado. Se o empregador assim o optar e o empregador paga a indemnização. Ora, eu recordo-vos que eu, infelizmente, apanhei o período da Troika, ainda não estava aqui no sindicato, apanhei-o na banca. Foi um desastre. Houve despedimentos de milhares de trabalhadores na banca, reformas antecipadas, coisa assustadora a este nível. Quando um trabalhador é privado disto e depois leva, ou primeiro por causa da Troika, leva com uma regra que lhe diz assim: olha, até esta altura, se tu fores despedido ilicitamente, a tua indemnização é no mínimo 1 mês por cada ano de prestação de trabalho. E, portanto, se tu trabalhaste 20 anos, tu vais receber 20 meses de indemnização. A Troika vai reduzir estes valores para metade. Estes valores depois aumentaram um bocadinho com o evoluir dos anos, mas nunca recuperámos as leis que existiam em termos indemnizatórios do pré-Troika. E, portanto, hoje as indemnizações por despedimento ilícito ou sem justa causa são muito menores do que eram. E ainda assim, nós hoje perdemos a possibilidade, ou perderíamos a possibilidade com esta proposta, de optar pela reintegração. E eu quero recordar que há despedimentos ilícitos na medicina privada. Os grandes hospitais privados já estão a fazê-lo, ok? Isto já está a acontecer na medicina e este pacote laboral vai afetar adversamente estes colegas que trabalham no privado. Já está a afetar, ok? Tenho conhecimento de pessoas que foram despedidas porque estavam grávidas. Isto é daqueles despedimentos ilícitos mais... E depois não vão ter direito a ser reintegradas, se lhes for dada razão. Isto é altamente... Eu acho que isto vai ter um impacto realmente, se calhar não a curto prazo, porque ainda temos uma oferta menor do que a procura em termos de médicos, não é? Mas vai ser um problema no futuro se isto avançar, creio eu. E, de facto, há riscos associados, facilitando a externalização de serviços. Um hospital, eu não acredito que isto aconteça no Serviço Nacional de Saúde, mas pode acontecer. Pode-se decidir, este serviço de imagiologia não está aqui a fazer nada, porque afinal a maior parte dos relatórios já estão, vamos despedir estes trabalhadores e fica tudo em teletrabalho e estes médicos também vão para esses contratos precários. No limite é um risco, no limite, e se isto for assim feito é ilícito e depois a reintegração dos colegas vai estar comprometida. De facto a segurança está comprometida. E depois também temos a questão da todas estas medidas podem interferir no Serviço Nacional de Saúde, porque se não forem bem reguladas podem interferir na qualidade assistencial, na fadiga profissional dos diferentes grupos, no risco de erro. E agora vamos entrar naquele que é o tema que, enquanto sindicato, mais nos toca e que mais pode afetar realmente os trabalhadores médicos, que são as medidas em termos de negociação coletiva e da greve dos serviços mínimos. Há aqui medidas para dinamizar a contratação coletiva, dizem eles, isto é como ao preâmbulo, quem lê primeiro parece até uma coisa positiva, e na greve há um alargamento dos serviços mínimos para os setores vitais. Ora, a saúde é um setor vital, não é? E nós já temos, pelo menos na área médica, temos serviços mínimos já negociados. Se quiserem alargar estes serviços mínimos, realmente há aqui riscos importantes. Que riscos é que isto pode trazer, Miguel? Um deles é engraçado. Portanto, basicamente o Governo, isto vai nos impactar diretamente, basicamente o Governo com esta alteração ou contração do direito à greve, que suscita aqui as maiores questões do ponto de vista constitucional, o Governo quer que todas as greves dos setores que considera essenciais tenham serviços mínimos. Nós já temos os nossos serviços mínimos aprovados, mas isto vai mais longe. Isto vai ao ponto em que, se nós quisermos fazer uma greve às horas extra, a greve às horas extra também tem que ter serviços mínimos. Vejam bem. Se nós quisermos fazer greve às horas extra, que é uma coisa, também tem que haver serviços mínimos mesmo nas greves às horas extra. E, portanto, isto, com toda a franqueza, esta é daquelas que não
que não tem aqui, não se consegue entender. Em relação à negociação coletiva, a questão aqui é mais delicada para nós, particularmente no momento que a FNAM está a viver. Esta é talvez a norma mais importante do pacote laboral e que mais impacta diretamente a FNAM. Ok? Pronto. Então, até agora, nós temos aqui um sistema em que o ACT é sucessivamente renovável se nenhuma das partes o denunciar, mas se alguma das partes, o governo, os sindicatos, quiserem denunciar o ACT, automaticamente ele vai iniciar aquilo que se chama um prazo de sobrevigência de 12 meses. Para quê? Para que nesse período de 12 meses, que é automático, as partes se possam sentar à mesa e negociar um novo acordo, porque uma delas entendeu que aquele acordo já não era suficiente para aquilo que é a realidade atual. Além disso, ainda existe uma possibilidade desse prazo ser estendido até aos 18 meses para se chegar a esse acordo. Portanto, o ACT continua a vigorar durante esse período de tempo e, mesmo que ao fim dos 18 meses não se chegue a acordo, há um conjunto de matérias que vigoravam que não podem ser alteradas, sobre a carreira, sobre os tempos de trabalho, etc. As retribuições. Ora, esta nova proposta basicamente vem-nos dizer isto. Eu posso denunciar um ACT e ele deixa de ter um prazo de vigência de 12 meses obrigatório, que pode ir até aos 18, para passar a ter um prazo máximo de vigência até 12 meses. E, portanto, eu posso denunciá-lo ele no mês seguinte estar fora. Ok? E, portanto, basicamente isto é assim. Eu chego aqui e digo, olha, eu não gosto deste ACT. Portanto, denuncio o ACT e ele, daqui a um mês, pode estar... acabou. Acabou-se. Não há ACT para ninguém. Ok? E o que é que sobra? O que é que sobra? Sobram aquilo que não pode deixar de vigorar. As retribuições, as regras básicas da carreira e pouco mais. É isto, o base, não é? A retribuição, as obrigações fundamentais. Ora, isto particularmente no momento que estamos a viver, da FNAM, seria particularmente gravoso. Como vocês sabem, há um ano atrás foi publicado o novo ACT do CIM, com o qual a FNAM não concordou. A FNAM, entretanto, está em negociações com o Governo para a alteração do seu próprio ACT. Essas negociações estão-se a arrastar quase indefinidamente. Não estamos a ver aqui propriamente um desfecho rápido para isto e, portanto, na eventualidade de uma coisa destas entrar em vigor, nós podíamos ser confrontados com esta realidade. O Governo denunciou a ACT e daqui a um mês ele deixou de existir. Ok? Portanto, isto não faz, mais uma vez, lê-se o preâmbulo da lei e pensa assim, vamos promover a contratação coletiva, vamos defender a coisa. E aquilo que se vê é, afinal, uma transferência total e uma total enfraquecimento da própria contratação coletiva. Ora, isto não é, independentemente disto e agora em termos mais gerais, nós estamos aqui a falar de uma reforma, ou de uma proposta de reforma profunda do Código Laboral português. Mas a mãe de todas as reformas aconteceu em 2003. A mãe de todas as reformas aconteceu há 23 anos atrás. Foi aí que se deu o marco decisivo da transformação do direito do trabalho em Portugal. Até 2003 vigorou entre nós um princípio basilar do direito do trabalho e que para os puristas do direito do trabalho era aquele que faria sentido e era assim que o mundo laboral deveria ser regulado. E isto decorre de tensões milenares entre liberalismo e regulação. Entre a teoria da folha branca do Napoleão em 1804 e todo o manifesto do Partido Comunista 50 anos depois. Okay? E, portanto, esta tensão entre maior e menor regulação atingiu o seu ponto fulcral em Portugal em 2003. Porque em 2003 deixou de existir entre nós o princípio de tratamento mais favorável do trabalhador, tal como estava previsto. O que é este princípio de tratamento mais favorável? O princípio de tratamento mais favorável dizia-nos que os acordos coletivos e os contratos só podiam prever condições mais favoráveis para os trabalhadores. E a partir de 2003 passou a haver uma parte imperativa onde não se pode prever menos do que aquilo que está na lei, mas passou a haver uma parte dispositiva onde se pode prever menos em ACT e em contrato do que aquilo que está na lei. E, portanto, isso fez com que a contratação coletiva da parte das associações sindicais perdesse muita força. Okay?
É claro que do outro lado vem-nos dizer, então, mas se os patrões só podem negociar condições mais favoráveis, eles não vão querer negociar. Fica tudo na mesma. E isso não é mentira. Ok? Portanto, devia haver aqui um outro equilíbrio, se calhar não tão exagerado quanto este. Mas, acima de tudo, mudou-se também uma forma de analisar e aplicar e observar o próprio direito de trabalho. Com a perda deste princípio passou a ser diferente. O princípio de tratamento mais favorável visava equilibrar o desequilíbrio natural e próprio de uma relação de trabalho. O empregador está lá em cima, o trabalhador está cá em baixo e, portanto, aquilo que nós dizíamos era, quando eu estudava na faculdade, em caso de dúvida, interpreta-se a favor do trabalhador. Era assim. O meu direito do trabalho dos meus tempos de faculdade era assim. Em caso de dúvida, o trabalhador tem razão. Em 2003 deixou de ser assim. Em 2003 passou a haver outra vez um plano bastante mais inclinado. As regras passaram a ser interpretadas tal como qualquer regra do Código Civil e, portanto, perdeu-se esse tratamento mais favorável e passou a ser possível, então, quer por contrato, quer por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, em relação a determinadas matérias, prever condições mais desfavoráveis aos trabalhadores do que aquelas que estão previstas. Portanto, Miguel, aqui nestas medidas temos de facto um risco para a precariedade muito elevado. Abria aqui a discussão também desta área à Assembleia, se quiserem intervir de alguma forma. Vocês, se quiserem intervir agora neste momento, se tiverem alguma coisa que gostassem de ver esclarecida, toda esta exposição da questão, ou seja, em relação a estas duas medidas específicas, que dizem respeito à negociação coletiva e que dizem respeito aos direitos de greve. Eu vou só lançar a discussão. Eu acho que os riscos são estes, é a perda do poder negocial e a redução do poder da greve. Estes são os dois maiores riscos. Isto para um sindicato, para a defesa dos direitos dos trabalhadores médicos, para a defesa do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que aqui está um risco enorme, enorme mesmo, para a saúde, para a medicina, em todos os sentidos. Ou seja, podem o Governo tentar empurrar aqui negociações muito rápidas, com pressões descabidas para fechar acordos, e acordos que mesmo quando não há consenso. E a FNAM, que sempre primou por um processo negocial bem conduzido, bem discutido, pode ver aqui realmente muito limitadas as suas condições para e seu poder negocial. Por outro lado, em que condições é que estas negociações acontecem, não é? Se há toda esta pressa e esta facilidade depois de denunciar acordos coletivos de trabalho, não é? Isto é um risco muito, muito alto para nós enquanto sindicato, para nós enquanto médicos, para o Serviço Nacional de Saúde. E o poder da greve, quer dizer, se de repente alargarem os serviços mínimos, não é? Quer dizer, que poder é que tem a greve? Nós só usamos a greve como um recurso quando já não temos outra forma de conseguir e de negociar, não é? Mas se nos coartarem este direito, que no fundo é isso que vai acontecer, porque a saúde vai ser sempre considerada essencial, não é? Vital. E, portanto, se nos cortam este direito, cortam-nos realmente uma das formas de pressão que nós tínhamos e de poder negocial que nós tínhamos. Para mim, estas duas medidas são as mais gravosas e as que podem ter mais impacto em termos do Serviço Nacional de Saúde e da precariedade médica. André, por favor. Muito bem. Eu acho que o Governo, na sequência da leitura aqui que o Dr. Miguel nos deixou, daquilo que é a relação entre o trabalhador e o empregador, que é sempre desfavorável ao trabalhador, aquilo que as leis laborais fazem, ou deveriam fazer, é tentar equilibrar esta relação que será sempre desfavorável, mas o Governo teve aqui, na minha ótica, a leitura perfeita, que é atacar os 3 pontos basilares que permitem ao trabalhador equilibrar esta relação. Número 1, aquilo que lhe permite estar organizado, que é a liberdade sindical.
ainda não falámos aqui, mas esta reforma laboral também traz aspectos muito negativos nessa questão, nomeadamente proibir os sindicatos de entrar nos locais de trabalho onde ainda não têm associados. Portanto, isto é pré-25 de Abril. Portanto, não haja dúvidas nenhumas, isto é um recuo inaceitável para qualquer sindicato e que ataca o primeiro ponto deste triângulo que defende os trabalhadores, que é a sua organização própria em sindicato. Segundo ponto que protege os trabalhadores, que é o meio legal através dos acordos coletivos de trabalho. Portanto, também esta reforma laboral dá aqui uma grande machadada neste triângulo de proteção dos trabalhadores. E o terceiro ponto deste triângulo, que é quando os trabalhadores estão organizados e tendo bons ou maus ACTs, que é a possibilidade de fazer greve, que é a terceira medida que os trabalhadores têm de mostrar o seu descontentamento. Também aqui há uma machadada muito evidente. Portanto, independentemente das boas vontades que aparecem neste preâmbulo, as medidas concretas que esta reforma laboral traz é a destruição do maior equilíbrio trabalhador-empregador. Portanto, Oi? Olha, o governo mandou-me calar, não é? A censura entrou. Portanto, há um claro ataque a este triângulo. Liberdade sindical, acordos coletivos de trabalho, greve. Sem isto, os trabalhadores ficam despidos perante os empregadores. Sofia? É assim, eu não sou tão derrotista só por um motivo, porque há sempre uma coisa chamada desobediência e se as pessoas se unirem... Não, mas eu estou a falar de desobediência civil e respeito. Há uma coisa que toda a gente pode fazer, mas as pessoas precisam de se unir, não pode haver fura-greves, como se costuma dizer, que é, se um serviço inteiro der um mês e se despedir em massa, o hospital tem que resolver. Se o hospital inteiro se despedir em massa, o que é que o Conselho de Administração faz? Vai ter que negociar. Portanto, aqui o problema é que tem que haver união. E se não há união, aí não há poder. Portanto, Rafael? É uma nota rápida. Eu acho que do que fomos discutindo aqui só reforça a necessidade e a imperiosidade da greve no dia 3 de junho. E que temos que participar. E bebendo um bocadinho aqui das intervenções que foram feitas, nós às vezes esquecemos do poder que temos. E é isso, nós juntos temos força. Os serviços não funcionam sem os profissionais, o Serviço Nacional de Saúde não funciona sem médicos, sem enfermeiros, e claro, unindo temos força para negociar, independentemente das leis que possam eventualmente ser aprovadas. Obrigada. Portanto, eu poderia dizer que a grande conclusão, além da que o Rafael tirou, que é necessário fazermos greve contra este pacote laboral, por todos os motivos que foram aqui discutidos, está bem? Que de facto, e para concluir, porque é sobre a precariedade, que se este pacote laboral avançar, ele vai afetar diretamente o trabalho médico, vai ter um impacto negativo no Serviço Nacional de Saúde e ao ter um impacto negativo no Serviço Nacional de Saúde vai ter custos em saúde, custos para o país muito relevantes. E, portanto, enquanto temos esta ferramenta, eu espero que continuemos a ter e que este pacote não avance, não é? A greve é, de facto, uma forma de manifestação essencial e, portanto, vamos manifestar-nos. O sistema funcionou. Foi apresentado um pacote laboral. Ele foi rejeitado pela concertação social. Foi rejeitado pelas forças vivas da sociedade civil. E, portanto, nós temos que estar orgulhosos disso. Nós teríamos que estar preocupados se o Governo chegasse aqui e estas normas já estivessem todas em vigor. Mas elas não estão em vigor e, com toda a probabilidade, não vão entrar em vigor. E, portanto, algumas entrarão, mas a conclusão que podemos, desde já, sem querer estar aqui a fazer futurismos, é que, de facto, a montanha pariu um rato e ainda bem que assim é. O sistema funcionou. Temos que estar satisfeitos com isso. E, portanto, essa deve ser a palavra de encorajamento aqui em relação ao pacote laboral.